A leitura, vamos orar, aí você vai sentar e nós vamos trazer rapidamente os agradecimentos. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ensine a guardar o vínculo da paz, que o Senhor nos ensine a estar revestido com o espírito de humildade e de mansidão. Pai, dada a feita que nós vamos ministrando, que o Senhor possa operar milagres aqui nessa noite, como o Senhor já tem operado. Desde quando esse povo chegou e estava com o joelho dobrado orando. Que o Senhor possa intervir nessa noite, trazendo cura. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e opera no presente, eu creio nisso. E dada a feita que vamos ministrando, o Senhor vai curando. O corpo doente terá saúde nessa noite. O espírito abatido será vivificado. Meu Pai, haverá salvação nessa casa, tão somente para a glória daquele que vive e reina para todo sempre, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Senhor, abençoa essas pessoas que de repente nem eram para estar aqui, mas o Senhor proporcionou, não porque nós estamos aqui, que nós não somos nada, não, Senhor, mas porque o Senhor está na casa, aleluia. E porque o Senhor salva. Muitos de nós, num domingo como esse, Senhor, estávamos desgarrados, perdidos por esse mundo afora. E hoje estamos aqui glorificando o Teu nome. Então abençoa, ou melhor, continua abençoando esse culto. Continua abençoando o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja, os jovens dessa igreja. Todos, Senhor, que tenham a direção do alto. E se a igreja concorda, diga... Amém. Graças a Deus. Podemos assentar a igreja. Irmãos, como de costume de todo pregador que vai em uma congregação, eu não posso fazer diferente, quero trazer os agradecimentos, acima de tudo e de todos, ao meu Deus, por essa rica oportunidade. Minha mãe se faz presente, sou natural de Belém do Pará, a terra onde começou a nossa igreja, no ano de 1911. A Assembleia de Deus ela começou em 1911, os missionários chegaram em 1910, e a igreja começou em 1911, lá em Belém do Pará. Eu conheço todo o percurso que eles fizeram. Para quem já leu a história da Assembleia de Deus, eu conheço aquele percurso de Có e Salteado. Então eu agradeço ao meu Deus, porque em um domingo como esse, tem coisas que eu nunca conversei com a minha mãe, quando ela me assiste pregar, que ela ouve. Eu acredito até que dói o coração dela por coisas que eu fiz no passado. Estou com 36 anos de idade, aceitei Jesus, eu tinha 22. Eu cheguei até a presença de Deus, preso, aprisionado aos vícios das drogas, como já conversei com o irmão aqui quando eu estive aqui no começo do mês junto com o pastor Álvaro. Em um domingo como esse, eu estava alucinado, sem perspectiva, sem esperança e ameaçado de morte. E o que o Senhor fez na minha vida para a glória dele, eu não posso e nem tenho condições de retribuir. E eu estar aqui nessa noite sobre esse altar santo, essa casa de oração, para mim, não tenho palavras para agradecer. Então, dentro das possibilidades, agradeço ao meu Deus. E abaixo do meu Senhor, quero agradecer aos pastores da nossa igreja, na pessoa do pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson, que tem nos abençoado e permitir a gente andar nas congregações ministrando. Para mim, isso é uma honra tremenda. Então, agradeço aos meus pastores. Ao pastor dessa igreja, o pastor Delcio da Mata, um grande amigo. E é recíproco o sentimento, pastor. Eu gosto e admiro muito homens e mulheres de Deus que são carismáticos, pessoas que têm um carinho com os demais. O pastor Delcio, desde quando a gente se conheceu, ele sempre me tratou com muito respeito, apesar de eu ser apenas um cooperador, estou cooperando lá na sede, mas sempre com toda humildade. Ele é pastor há muitos anos, mas tem demonstrado muito respeito. Então agradeço ao pastor Delcio pela confirmação do convite, a sua esposa, a irmã Rafaela, né, também, e aos líderes de jovens, cooperador Jardel, meu companheiro de teologia, a irmã Camila também,
e também ao cooperador Miqueias. E o meu amigo também, companheiro de teologia, cadê ele? O co-pastor presbítero José Anderson, cadê ele? Tá servindo por aí, meu companheiro também. E também minha esposa Poliana, que se faz presente, e minha mãe, Dona Iraneide, que viajou essa semana 2.300 quilômetros de ônibus para estar aqui conosco essa noite, para a glória do Senhor Jesus. Ficará conosco aí até o dia 20 de agosto, e ela trouxe muito açaí para eu tomar com farinha e peixe. Só quem é paraense sabe o que eu estou falando. Irmão, tem como colocar um versículo aqui na tela enquanto... o versículo que a irmã Camila leu, 1 Pedro 5,5. Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta à igreja em Éfeso, ele diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Jovens em especial, preste atenção. Toda a igreja, mas em especial a fatia dos jovens, porque esse é o culto de jovens. Nós temos que andar na vocação com que fomos chamados. Há uma onda, igreja, e para vocês, principalmente os jovens que acompanham muito a mídia social, que é o meu caso, eu acompanho muito Instagram, Facebook, etc. Há uma onda, há um levante satânico, preste atenção, demoníaco, de que Deus é o quê? Deus é amor, tudo pode. Deus é... Não julgueis, todos têm pecado. Está se levantando e essas palavras, mimimizentas, me perdoa, está forjando uma geração fraca. Está forjando uma geração que não quer a cruz de Cristo. Está levantando uma geração que quer andar de mão dada com Jesus e também com o pecado. Está se levantando uma geração que quando é para renunciar à carne, não quer. Mas quando é para satisfazer tal vontade, a vontade da carne, aí é com todas as forças. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo ali para a igreja de Éfeso: eu rogo a vocês, eu peço que vocês andem. Tem um perfil, jovens, de crente. Olha como é lindo. E eu não falo isso porque a igreja está cheia, não é isso não. Mas como é lindo nós vermos as jovens bem vestidas, os jovens bem alinhados, levantar e cantar para Jesus. O rosto resplandece o brilho do Espírito Santo. Provérbios diz que o coração alegra a formoseia, o rosto. Olha para o seu rosto no espelho e olha para um jovem que vive na balada. E de acordo com o curso natural desse mundo, o jovem que não tem Jesus, o olhar é pesado. O olhar é entristecido. Eu vejo fotos minhas do passado, meu olhar era abatido. Meu olhar era sem esperança, sem perspectiva de vida. Por quê? Eu andava nas trevas e essa luz de Cristo me encontrou. Então hoje eu tenho que andar de acordo, como é digno da vocação com que eu fui chamado, de paletó e gravata. Isso aqui é consequência. Estamos falando de caráter, de postura, de quando o pecado que nos rodeia, nos assedia, nós batemos o pé e falarmos não, porque eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. E que eu não posso expor ele novamente à ignominia, à vergonha, ao massacre da cruz. Ele me comprou por seu sangue e eu tenho que fazer jus àquela compra que ele fez por mim, que eu não sou digno, que eu não sou merecedor. E o apóstolo Paulo continua no verso 2, com toda humildade e mansidão. E esse verso que a irmã leu muito me chamou a atenção. Semelhante vós, jovens, igreja, de 0 a 100 anos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. O sentimento do orgulho, da prepotência, da arrogância, da soberba tem matado crentes. Tem exterminado crentes. Nós, irmãos, eu estou com 36 anos, eu sou jovem. Sou diferente de uma geração que está com seus 60. Nós temos muito mais informação hoje do que eles tiveram na época deles. Por conta da internet. Eu gosto de preparar minha mensagem
Eu me tranco no meu quarto, eu vou estudar, vou ler, eu coloco ali um fundo de oração gostosinho para estar meditando. Aí você abre o Google, tem mensagem de tudo que é jeito para você fazer comparação com o que você vai ler. E a geração que veio antes de nós não teve isso. Não teve esse acesso. E porque eu hoje sou cheio de informação, eu não quero ouvir um ancião de 60 anos que tem pouco conhecimento da Bíblia. Sou orgulhoso. E eu quero, pastor, dar valor àquele pregador que vem lá, não sei de onde, e fala, esse é muito usado por Deus. E você não dá valor aos da casa, você é orgulhoso para com ele. Você não dá paz do Senhor para o obreiro, que às vezes nem tem uma boa fala. Espírito de orgulho. Jovens, seja humilde. Aleluia. A humildade, ela precede o quê? Precede o quê? A honra, e você sabe disso. A humildade, ela precede, você quer ser honrado por Deus, seja humilde. Saiba ouvir. Seja pronto para ouvir. E seja tardio para falar. Ouça a voz de Jesus. E revestido de humildade, porque Deus, não é o pastor Delcio, não é o pastor Álvaro Além Sanches, porque Deus resiste. Resistência com os soberbos. Mas, aleluia, Ele dá graça, aleluia, aos humildes. Bem-aventurados, disse Jesus, os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino de Deus. Humilde de espírito, diz na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O que é humilde de espírito? Tem dois tipos de humilde na igreja. O que fala de humildade, como eu posso estar aqui pregando humildade, mas na minha vida, no dia a dia, eu sou um poço de arrogância. Tem esse tipo de humilde e tem o humilde de espírito que Jesus fala, que é aquele, é natural, é dentro dele. É aquela pessoa que um dia ela era cheia de arrogância e o Espírito Santo entrou e transformou aquela pessoa, transformou aquele jovem, que foi o meu caso quando eu tinha 22 anos de idade. Minha mãe está de testemunho do que eu estou falando. Não estava ouvindo a ninguém. Se eu estiver mentindo, que minha mãe se levante e me repreenda, eu ficava 3, 4, 5 dias, sem a minha mãe saber onde eu estava. Sem esperança de vida. Orgulhoso, cheio de si. E o Espírito Santo me quebrou todinho. Cheguei aos pedaços a presença de Jesus. Hoje eu estou aqui pela misericórdia dele, ministrando para você nessa noite. O apóstolo Paulo roga, ou seja, pede, suplicando, para que os crentes de Éfeso andem como é digno da vocação de um servo de Deus. Ora, naturalmente, quando optamos em servir ao Senhor, nós temos um padrão a nos encaixar. Aqui o apóstolo Paulo traz 4 bons exemplos: humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros no amor. O que é longanimidade? Estava lendo. É a virtude, olha que interessante, longanimidade, virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Longanimidade é a virtude de eu suportar com firmeza a contrariedade. Suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Eu não querer tudo para mim. É eu ficar feliz quando o outro é abençoado. Porque muito queremos que sim, o outro seja abençoado, mas nós queremos ser mais. E esse sentimento, te garanto, se brota, se jorra, se está vivo em seu coração, não vem de Deus. Amai-vos uns aos outros. Ame o próximo como? Como que você quer a sua vida? Do jeitinho que você quer a sua vida, você tem que querer o seu próximo. É desse mesmo jeito. Longanimidade, suportar uns aos outros no amor. Ora, são apenas 4 exemplos dentre vários que o crente tem que estar revestido nessa longa caminhada rumo ao reino de Deus. Andar digno na vocação em que foi chamado implica em nós expressarmos constantemente, olha só, o caráter de Cristo. Sabemos que temos as mesmas falhas e limitações que as demais pessoas. Pensa comigo, preste atenção.
Você não é melhor do que uma pessoa que pratica uma religião afrodescendente. Você não é melhor do que o fulano que é de uma outra religião que você sabe que não é uma religião que segue Jesus. Você não é melhor que ele, não. O que te diferencia é que você tem o selo, a marca do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso, igreja? As pessoas, eles, irmãos, não adianta. Você é a Bíblia que as pessoas mais leem lá fora. Jovens, lá na faculdade, na escola, você é a Bíblia que os outros jovens mais leem. A gente vê muito, infelizmente, jovens da igreja que canta, que dá uma palavra de saudação, às vezes até ministra. E no dia a dia, Instagram, Facebook, os stories, é só fazendo coisas com os jovens do mundo secular, as mesmas coisas que eles fazem. Então eu vou ser um pedaço de gesso que eu não vou nem me mover, não estou falando isso. Mas quem é de Jesus anda na luz. As trevas, você sabe dizer não para ela. As trevas, você sabe virar as costas para ela. E você, conversão significa mudar de direção. Eu caminho em direção ao reino das trevas, eu me converto, eu mudei de direção. Agora eu caminho em direção da luz. Não é que você vai se tornar uma pessoa chata e antipática com as pessoas lá fora. Não, pelo contrário. Nós temos que ser o sal da terra. Temos que dar sabor para esse mundo. E você tem que dar sabor, mas também tem que saber se diferenciar das pessoas. Daqueles que jazem em trevas. Nós temos que ter perfil de crente. E quando eu falo de perfil, eu não estou falando de roupa. É importante sim, o crente sabe se vestir. O crente sabe se comportar em qualquer ambiente e em qualquer lugar. Mas nós temos um perfil a guardar para glorificar o nome daquele que te chamou, daquele que nos chamou, igreja. Mas carregamos conosco a marca de Cristo. E creia, as pessoas no dia a dia ficam nos observando para ver se faremos jus a essa marca essa que exige de nós renúncia da própria vida. É o que o Senhor Jesus pede de nós no Evangelho, segundo escreve o doutor Lucas 9, 23 e 24, quando Jesus fala: quem quiser, olha, ninguém é obrigado, mas quem quiser vir até mim, o que tem que fazer? Negar-se a si mesmo. Essa lacuna, jovens, igreja, todos que estão aqui, como quando um dia eu cheguei a esse banco e sentei para ouvir a palavra de Deus, havia uma lacuna, um buraco aqui dentro, um vazio indescritível. Essa lacuna, esse vazio, ela vai cessar, ela vai acabar quando você entender que você tem que passar a renunciar a sua vida para tudo aquilo que jaz nesse mundo, que é do maligno, e você vai passar a andar de acordo com a vontade de Deus. Quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? As dificuldades, as opressões, as injustiças, irmãos, todos nós jovens, todos nós necessitamos de passar por momentos turbulentos, tempestuosos, mar calmo, mar tranquilo, só gera marinheiro fraco. O mar turbulento faz o marinheiro ficar atento. Assim é a vida do crente. Vem a injustiça, vem a dor. Você dobra o joelho e começa a clamar aquele que te chamou. E o inferno cai por terra, igreja. Quem é que eu estou te falando? Tomar a sua cruz é você enfrentar os problemas de cabeça erguida e nunca, em hipótese alguma, negar Jesus. Veio a dor, veio a perseguição, faça como já glorifica a Deus, exalte a Ele, glorifique e exalta mais e mais, melhor ainda, melhor do que quando estava tudo bem na tua vida. Glorifique mais, você vai ver que o Senhor vai te dar vitória, viu, jovens? Não entre nessa onda de uma juventude dominada pelo não julgueis. Deus é amor. A Bíblia tem que ser inclusiva.
Não cai nessa. Isso é sofisma do diabo. Isso é o inferno que está com a boca aberta querendo arreganhar, arrebatar jovens. Diz lá o profeta Isaías que o inferno está com a boca aberta e nunca se farta. Você acha que aquele que reinava na tua vida quando você estava lá fora, você acha que ele está satisfeito de ver você aqui glorificando Jesus? Você pensa que ele desistiu de você? Que está tudo bem, tudo ok, tudo legal? Não! Diz a palavra de Deus que ele fica como um leão rugindo ao derredor, buscando alguém para quê? Para devorar. É para devorar, não é para bater papinho, não. É para destruir. O inimigo da sua vida, da minha vida, das nossas almas, quer nos destruir. Mas nós temos ciência que nós temos um alguém que não dorme e que está sempre velando por nós, igreja. Mas isso é para crente. Isso é para quem crê. Isso é para quem não acredita nessa onda de disse-me-disse. Nesse não julgueis. Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas o fundamento, no Salmo 89 diz que o fundamento do trono de Deus é justiça e juízo. A base, o alicerce do trono de Deus é justiça e juízo. Deus não pode se apoiar apenas no não julgueis, é o seu amor. Não, ele é justiça acima de tudo. Você quer entrar no reino de Deus, há um preço a se pagar. Não, mas Jesus já pagou o preço. Sim, ele pagou o preço. Agora eu tenho que andar de acordo com o preço que ele pagou. Eu tenho que andar de acordo com o preço que ele pagou. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele fala: quem perder a sua vida por causa de mim, salvar-se-lhe-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Outro ponto crucial para a vida do crente é a orientação de Paulo no verso 3. Nos orienta a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha isso. Infelizmente, vemos crentes nessa jornada da fé que vivem entrelaçados em discórdias o tempo todo. Viu, jovens? Entrelaçado com discórdia, com disse-me-disse, com fofoca, com picuinha, com briguinha. O reino de Deus não é brincadeira não, igreja. Jesus falou assim, que o reino de Deus é tomado por, se for assim, outras versões bíblicas, fala que é tomado por violência. Não é de ignorância de você brigar com seu irmão, não. É violentar a si mesmo, a sua vontade, a sua língua, os seus olhos, o que você vê, o seu ouvido, o que você ouve. O reino de Deus é tomado por violência, por esforço. Que esforço você tem feito, jovem igreja? Eu, todos nós, que esforço temos feito para entrarmos no reino do Senhor, estamos com Ele eternamente. Não é brinquedo não, igreja. Entrelaçados em discórdias o tempo todo. Brigo com todos. Que ele pode. Não tem paz com ninguém. Lembro-me da orientação do apóstolo Paulo a Timóteo em sua segunda carta, a partir do capítulo 3. Ele fala sobre a perversidade do homem nos últimos dias, tempo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele orienta a Timóteo sobre a perversidade dos homens nos últimos dias. Mas em especial no verso 7, ele diz que esse homem está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Pessoas que estão na igreja há anos ouvindo, e nunca chega ao conhecimento da verdade. E Jesus disse que ele é o caminho. Se esse homem nunca chega ao conhecimento da verdade, é porque ele nunca chega até Jesus. Você quer ser um jovem que está na igreja cantando, participando do grupo Brilho Celeste? Obrigado pela recepção, nem agradecer vocês. Você quer ser um jovem que participa do grupo Brilho Celeste há muito tempo, mas não chega ao conhecimento da verdade? Você está satisfeito em ter apenas o nome de crente? Você está satisfeito, jovem, em falar que você participa do grupo de louvor da igreja com Custódio Pereira? Não é suficiente, igreja. Eu estou aqui pregando. A igreja está bonita, lotada. Todo pregador, né, pastor? Fica satisfeito em ver a igreja lotada. Se eu ficar satisfeito com isso aqui, ó, que miserável eu sou. Eu tenho que estar satisfeito que até no último dia eu me mantive com Cristo. Até o dia que eu deitar o pó dessa terra.
ou até o dia que ele rasgar esse céu e me chamar, aleluia, eu creio. É lá que eu estarei satisfeito, igreja. É lá que você tem que estar satisfeito. E você chegará lá. Evangelho de Lucas 21:19, Jesus diz: é na vossa perseverança, na sua insistência, na sua paciência, que ganhareis a vossa alma. Não é com o período sentado nesse banco bonitinho, nessa igreja confortável, com esse ambiente da fé, não. Não é só um período, não. É até o último dia da sua vida. Eu ainda tenho 10 minutos, agora eu quero discorrer com vocês aqui no texto. Aleluia. Ainda no capítulo 4, verso 17. Aqui na minha versão bíblica, essa mensagem diz: a nova vida em Cristo. Digo isso e testifico no Senhor, para que não, igreja, olha isso, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da mente. A vaidade ela ficou para o gentio. A vaidade ela ficou para as trevas. Você, jovem, eu, todos nós temos que nos cuidar sim, ok? Nos arrumar, nos vestir bem, para virmos a casa de Deus, glorificar Ele. Mas o apóstolo Paulo orienta a igreja, e eu creio que o apóstolo Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, para aquela igreja não andar mais na vaidade dos pensamentos que mandavam os gentios. Verso 18. Entenebrecidos, trevas, entrevados, cheios de trevas, no entendimento. Separado, olha isso, igreja, separados da vida de Deus. Que triste é para o ser humano morrer, ou até mesmo estar vivo, porém, separado de Jesus. Que triste é. Quando eu converti no ano de 2009, eu conheci uma frase que dizia assim: você pode até viver sem Jesus, mas horrível será morrer sem Ele. É terrível, tanto morrer sem Jesus, como viver aqui nesse mundo sem Ele. Que é pior, porque duas mortes, morte espiritual aqui e morte eterna também lá, quando partirmos. Aproveite a oportunidade que é vos dada essa noite, e nos cultos a seguir que tem nessa casa de oração. Se agarre a Cristo, esteja aos pés dele, igreja, jovens. Não entre na onda desse mundo. Igreja não comprou o mundo que tem que se espelhar na igreja. O mundo que tem que olhar para nós e fez nosso referencial. Quer ver um exemplo simples disso? Eu moro a um quarteirão da casa, eu moro a um quarteirão do estacionamento onde deixo meu carro guardado. Toda vez que eu saio com a minha esposa, hoje foi um dia, que a gente vai pro carro, a gente sai todo alinhado, todo bonitinho, todo arrumadinho, mãos dadas. Eu fico observando, as pessoas passam, eu fico olhando. Porque já sabe de cara, é um casal cristão, é um casal de crente. Eles olham para nós, igreja. E você, às vezes, quer tomar o mundo como exemplo. Ah, não, tem dó. Tem dó. O mundo jaz no... Você sabe disso. Tenha Cristo como seu exemplo. Tenha o seu pastor, o pastor que Deus enviou para essa igreja como exemplo. Jovem, tome a senhora do círculo de oração como exemplo, que dobra o joelho e ora por vocês, pela igreja, pela casa de oração. O mundo, é eles que têm que ver em nós salvação. Verso 19, ainda no 18. Entebrecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Nós não podemos ter isso como exemplo, não, igreja. Verso 20. Mas vós, igreja, jovens, não aprendesses assim a Cristo. Não é isso que você aprende no Evangelho. Não é uma vida de que tudo pode. Eu já fui numa certa igreja, a convite de um amigo para ele ter uma consagração, porque eu vi um pastor da igreja dizendo: aqui tudo pode, você não pode pecar. Mas isso aí é muito contraditório. Aqui tudo pode, você não pode pecar. Como assim? Como assim? Não, não posso tudo não. O apóstolo Paulo, a não ser que Paulo estava errado, né? A não ser que Paulo estava errado. Tudo me é lícito. Vocês sabem disso, igreja?
Andar com Cristo é andar de costa para o pecado. Você não olha para o pecado, você não deseja o pecado, você não quer o pecado te leva para o inferno. E Jesus te leva para o seu reino. Verso 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto, olha só, verso 22, que quanto ao trato passado, você lembra da sua vida passada? Eu me lembro muito bem da minha, de todos os detalhes. Quando eu estava alucinado com as drogas, mas eu me lembrava onde eu andava, das ameaças de morte que eu recebi. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Aleluia. Que se corrompe pelas concupiscências do engano, da carne, da mentira. E o verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Usa do bom siso que Deus te deu. E vos revistais. Não é Jesus que vai descer e vai fazer isso em você não, viu? É eu que tenho que me revestir do novo homem. O homem que agora não mente, não trai, não engana, que é fiel dizimista, que glorifica Jesus, que não rouba, que quando surge uma oportunidade de ganhar dinheirinho extra, ninguém está vendo, não compactua mais com aquilo. É eu que me revisto desse novo homem. Detalhe, não é aqui na frente da igreja não, viu? Aqui é muito fácil ser revestido do novo homem. É em especial lá fora, quando ninguém está te olhando. Quando somente o Espírito Santo e o inferno estão te vendo. Principalmente lá fora. Você tem que estar vestido do novo homem. Vestiduras brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Em 3 minutos ainda, igreja. Verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Não precisa, até disse-me disse, você errou, falhou, fale a verdade. Fulano, vem cá, eu errei, eu falhei. Olha, eu fiz isso aqui, eu sei que te entristeceu. Não quero mentir para você, não quero te enganar, me perdoa. Crente vive na verdade. O Senhor Jesus disse, seja a sua palavra, sim, sim, e não, não. O que passar disso, de quem é? É do diabo. Ponto final. Crente é sim, sim, não, não. Não tem meia conversa, não, é sim ou não. Ponto final. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nem deis lugar ao diabo. Aqui eu vou finalizar. Não deis lugar ao diabo. Entenda. Muito se ouve. Porque o inimigo isso, o inimigo aquilo. Entenda. Ele é derrotado pelo nome de Jesus. Se você está andando de acordo com os mandamentos de Jesus, ele não tem acesso à sua vida. Ele não deis lugar ao diabo. Quando que eu dou lugar? Quando eu não obedeço a Deus, naturalmente estou dando lugar a ele, ao inimigo. Se você está andando de acordo com o Evangelho, ainda que todos digam que não, você está andando com Jesus e o diabo não tem acesso à sua vida. E ele está ouvindo, não na casa, a casa é de Jesus, mas ele fica ao redor. Irado, porque estamos ministrando isso para a glória de Jesus. E essa é uma noite que Jesus te chama para você entregar sua vida. Vai acabar o culto agora. Você vai botar o pé ali fora naquela calçada, vai para sua casa para descansar e amanhã começa mais uma manhã de trabalho, mais uma semana. Será que você chega vivo até amanhã de manhã? Será que eu chego vivo? Não sei. Comentava com o pastor ontem na sede. A gente quer morar no Deus, mas ninguém quer ir já agora. A vida é boa. A vida é uma vida abundante que o Senhor Jesus nos deu. Mas eu não sei quando vou. Então, o pastor já me deu liberdade para isso. Por gentileza, fique de pé. Aleluia! Tem alguém aqui nessa casa de oração que Jesus falou com você, e você hoje quer aceitar Ele como único e Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer, vem aqui na frente e nós vamos orar. Eu não preciso insistir, porque quem quer... Glória a Deus, está vindo uma pessoa. Glorifica a Deus, igreja. Aleluia! O obreiro, vou ficar aqui do lado desse homem, por gentileza. Tem um obreiro.
Mais alguém? Você quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Ou você quer reconciliar hoje com o Senhor? Aleluia! Qual que é o seu nome, meu irmão? Irmão, qual que é o seu nome? Wilson. José Wilson. Irmão José Wilson. Ah, foi acerca daí que o senhor deu o testemunho, pastor. Pastor, o senhor me dá liberdade, cantou um louvor só. Tá? Pastor, me deu liberdade, um louvor que eu gosto. 422 da harpa. Irmãos, eu não sou cantor, mas a igreja vamos cantar juntos. 422 da harpa. 422 da harpa cristã. Glória a Deus. Quem puder puxar aí, cantores, que eu sou ruim para cantar. 422, igreja. Duas almas. As duas? São três. Total 3. No céu não entra pecado. 422. Glória a Deus. Pode puxar. Vamos cantar, igreja. Não entra pecado, fadiga, tristeza. Aleluia! Os todos estão cheios de amor. Aleluia! As nuvens da vida não podem a glória ofuscar. Aleluia! O reino do nosso e desces pra mim. E forte, igreja! Ele vai te dar lugar. Com os crentes de todas as cidades. A Deus é de sempre louvar. O céu tem muita saudade. E por que você vai chorar? Aleluia! Meu Senhor! Pagar não é necessário. A casa tirar eu hei de ter. O meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza. Aqui pro Deus. Ali é bastante riqueza. O qual poderei desfrutar. Bem forte, igreja! Se você quer, você canta. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades. A Deus desde sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Meu Senhor, eu vou orar e vou passar para o pastor. Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, todo reconhecimento é ao teu santo nome, Jesus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Oh, Pai, que alegria por nós estarmos aqui te adorando. Glorifique, Deus, louva ao teu Senhor. Adora Ele. Obrigado por essas vidas que se rendem a Ti, Senhor. A festa do Teu reino agora. A festa dos céus. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela libertação. Obrigado pela paz que o Senhor proporciona em nosso interior. Aqui está a Tua noiva. Aqui está a Tua igreja. Aqui estão essas vidas que se rendem a Ti. Toda honra e toda glória ao Teu nome. E agradeço minha oportunidade em nome de
de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Opa! Tu és santo, Jesus! Tu és santo! Tu és santo! Obrigado pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua palavra. Obrigado por ti, por tudo. Toda honra, toda glória a ti. Em nome de Jesus.